Antes, deixa eu chamar aqui, eu estava falando de como a imprensa defende os bandidos, é algo inacreditável, e a gente separou aí algumas ilustrações, algumas manchetes de jornais e portais de notícias, né, descaradamente atacando a polícia e defendendo os bandidos. Se puderem rodar, a gente vai dando uma olhada. Olha, UOL, PMs não promovem a segurança pública no Brasil, mas o terror. Aí, Ana, esse é o estudo sobre o qual eu estava falando, está com a imagem sobreposta, para pelo menos. Esse aí, ó, o estudo da Fundação Getúlio Vargas. O crime organizado reduz a criminalidade. Tá a carinha ali do. Inacreditável. É impressionante. Se puderem, tiver outras ilustrações, a gente vai passando por elas para depois. Esse aí é um pedaço do estudo, a gente pode pular mas o resumo eu falei ali agora há pouco, né, de novo, esse estudo que diz que os traficantes são protetores sociais. Aí enquadra isso como a cultura, né? Todo juiz deveria conhecer as cadeias para onde manda as pessoas, não todo juiz deveria visitar os hospitais, os cemitérios onde estão as vítimas dos bandidos, né? Deveria visitar as famílias das vítimas, Drauzio Varela. Temos mais alguma ilustração? Tem várias manchetes ao longo da semana. Essa aí é uma típica, né? O Benê, usado para matar PM da Rota calibre 9mm, teve venda liberada por Bolsonaro. Então, mais uma vez, querendo colar, imagine, a morte de um PM ficou para conta do Bolsonaro, né? Brutalidade policial. Aí vão se repetindo as manchetes. Por exemplo, tem uma que eu não sei se está nessa. A letalidade da PM paulista cresce 11% nos 6 primeiros meses da gestão Tarcísio. Essa é a preocupação, né? Acham que a polícia está sendo violenta com os coitadinhos, com os bandidos, né? Vizinhos ouviram tortura e pedido de ajuda de vítima disparente. Aí tem uma, se não me engano, de hoje: Tarcísio adota rumo paleolítico. PM matou homem identificado como indigente com tiros de fuzil e pistola em Guarujá. Só lembrando que os exames todos do IML não demonstraram nenhum sinal de tortura, nenhuma ilegalidade. E eu vou dar um depoimento muito pessoal meu aqui, já falei várias vezes sobre isso, trabalhei nos primeiros 10 anos da minha carreira aí como repórter no Rio de Janeiro, era inevitável, voltado muito para pautas de segurança pública. E eu sempre digo, repito, confirmo, os moradores dessas comunidades dominadas pelo tráfico, 99% pessoas trabalhadoras de bem, essas pessoas não são reféns da polícia, das forças de segurança. Elas são reféns dos traficantes, dos bandidos. Vou passar para a Ana primeiro agora, Consta, depois a gente vai com você e com o Benê. Ana, eu acompanhei várias, se eu for citar todas as favelas nas quais eu entrei no Rio de Janeiro acompanhando a operação da polícia, foram muitas, muitas. Borel, Pedreira, Rocinha, Dona Marta, tudo que você imaginar, eu estava lá levando tiro, numa época que a imprensa não tinha nem proteção, nem colete, nem capacete, nem nada, a gente se arriscava mesmo. E a gente jamais conseguiu, eu nunca consegui, ao longo desse tempo todo, um depoimento de um morador acusando os traficantes de alguma barbaridade, de um assassinato, de uma extorsão, de uma brutalidade. Nunca. Por quê, Ana? É muito simples. Se você fizer qualquer tipo de acusação, sendo morador de uma comunidade dessas, a um traficante, você morre. A sua família paga o preço. Então, a nossa imprensa ela insiste nisso e ela sabe muito bem que não dá para encontrar nenhum morador nessas áreas dominadas pelo tráfico que vá apontar o dedo para um traficante desses. Já. E lembrando que durante a pandemia o próprio STF proibiu as forças policiais, né, de subirem às comunidades do Rio e fazer a proteção adequada para essas pessoas, para esses inocentes. Lacombe, Consta e Benê, eu vou trazer aqui rapidamente o que o nosso querido amigo, brilhante jornalista Silvio Navarro levantou para a revista Oeste. Nenhum outro veículo deu essa semana. Os inocentes do Guarujá, né? Então, rapidamente, aqui a ficha dos anjos do Guarujá, que, como você muito bem lembrou, Lacombe, todos passaram por exame no IML
e não há sinais de tortura, não há sinais de nada disso que a imprensa carcomida aí de joelhos para bandidos eles têm colocado, né, como a única verdade nessa operação. Vou ler rapidamente aqui. Fábio Oliveira Ferreira. Inquéritos, passagem por tráfico por 3 vezes, roubo, sequestro, cárcere privado e homicídio. Rogério Andrade de Jesus. Furto, receptação, associação criminosa, roubo, homicídio, lesão corporal, ameaça, concurso material e desobediência. Felipe Vieira Nunes, roubo, tráfico, embriaguez ao volante. William Santos de Oliveira, furto, estelionato, falsa identidade. Mateus Eduardo dos Santos da Silva, roubo, aliciamento de criança e adolescente, receptação. Evandro da Silva Belém, apreensão de uma pistola marca Taurus, calibre 32 com número alterado, suprimido, né? Jefferson Júnior Ramos Diogo. Apreensões, uma pistola calibre 40, né? Um carregador com 8 cartuchos íntegros, uma pistola calibre 9 milímetros e um carregador com 16 cartuchos íntegros. 390 gramas de cocaína, 123 gramas de crack. Moacir da Silva Júnior cumpria pena em razão de 2 condenações por roubo em 8 de 2 de 2023, progrediu para o regime aberto. Cleiton Barbosa Moura, apreensão, uma balança, 2 aparelhos celulares, um rádio, uma pistola marca Taurus, calibre 40 e um carregador com 12 cartuchos íntegros, 1.390 gramas de cocaína, 3.165 gramas de crack. Douglas da Conceição Jacom. Inquérito por roubo, processos por roubo, e aí apreensões também de crack, de maconha, de cocaína, pistola marca Taurus. Esses são os que estavam envolvidos na operação do Guarujá. Agora, assim como a sociedade escreveu cartas de apoio às forças policiais, aqui também nós vamos deixar o nosso apoio, o jornalismo honesto, o jornalismo correto, independente. Nós não vamos apenas deixar o nosso apoio explícito às forças policiais, como nós jamais esqueceremos os heróis que caem diante dessa guerra absurda, às vezes até injusta, porque muitos dos bandidos têm armas policiais só encontradas em exércitos fora do Brasil, contra armas que os nossos policiais não têm. Então, aqui fica a nossa homenagem às forças policiais e àqueles que caem diante da brutalidade do tráfico de drogas, como o soldado Patrick Reis. Consta, eu não sei em que jornal eu li isso hoje, mas a gente tem lá em El Salvador o Nayib Bukele, que está tentando implementar ali uma política de combate à criminalidade, um combate sério à criminalidade. E sabe como é que estão tratando já, chamando essa política, essas medidas do Nayib Bukele? Populismo punitivo, consta. Então, é proibido punir. Não há mais caráter punitivo na justiça, nas prisões, em nada. Eu escrevi um livro, né, que virou meu best-seller, Esquerda Caviar, tem 20 origens ali para esse fenômeno. Normalmente a turminha do Leblon, da Vila Madalena, fica falando que a polícia é assassina. Como é que eles querem que entre numa área conflagrada de guerra ou um território paralelo dominado pelo tráfico? Só o Flávio Dino, o Lula conseguem, sem escolta policial, subir nesses locais. Né? Se o povo for lá, não vai dar certo. Então, letalidade policial é algo que não me interessa. Deixa eu repetir com calma isso. A letalidade policial é algo que não me interessa. Ela está na rabeira da minha hierarquia de preocupações. Por quê? Porque a primeira pergunta que eu vou fazer é: quem que a polícia matou? Era marginal que estava atirando com um fuzil ilegal em policial. Então, dane-se. Né? Letalidade. Morreram 10 bandidos em confronto com a polícia. Eu estou preocupado se morreu um policial. Morreu um policial, Patrick Reis? Toda a minha solidariedade à família, morreu um herói no combate ao tráfico num país dominado pelo tráfico, né? Com tentáculos em tudo que é lugar já, tudo. E às vezes até
digamos assim, tentáculos supremos, né, que protegem os traficantes em vez de proteger a polícia. O Benê Barbosa tocou num ponto muito importante, que é trazer o fator ideológico para esse debate. Veja, 1968, seja marginal, seja herói, era o quadro do Hélio Oititica, né? Então, isso vem de longa data, é uma mistura de ideologia com oportunismo, com poder puro e simples. Esse que apareceu aí, o Drauzio Varela, da marolinha da Covid, ele também é aquele que abraçou no Fantástico, né, um assassino. Era o trans lá, né, a pessoa transgênero. Pois será que essa turma da Globo esqueceu quem foi Tim Lopes? E qual foi o fim que ele teve, trágico? Então, veja, Lacombe, nós estamos lidando com pessoas que defendem os bandidos, o direito dos manos, e nunca se preocupam em perguntar sobre as vítimas, eles não ligam para isso. Agora, o Brasil lulista, supremo, ele está virando um narco-estado de vez. Essa que é a verdade, a imprensa já foi tomada, né? Eu quero dar alguns exemplos aqui. Coreia do Norte, comunista, é o maior hub de exportação de heroína do planeta. Cuba, há meio século na mão dos ditadores comunistas, companheiros do PT, eles sempre foram grandes exportadores de drogas e hub de terrorismo. O Chacal, o famoso Chacal, foi encontrar refúgio lá. A Venezuela agora, né, que o Maduro vai ser recebido já pela segunda vez pelo Lula, mas a gente não pode falar desse elo, porque na campanha o TSE disse que isso não era legal. O Maduro é um traficante de drogas. O braço direito dele, o Cabelo, é traficante de drogas. Essa turma é procurada pela polícia. Eles são traficantes. Então, de novo, não há nenhuma novidade no que está sendo dito aqui. O Brasil, na mão dessa corja, está sendo transformado de vez num narco-estado. Por isso que meu primeiro comentário foi muito cristalino. Nunca esteve tão clara a divisão. Nós temos quem tem saudades, com todos os defeitos, do governo que passou e que enaltecia a polícia, e agora nós estamos vendo um governo que enaltece bandido, marginal, que consegue subir o complexo do alemão, até usando boné com CPX, que é o mesmo logo que eles colocam no fuzil, às vezes no peito das vítimas, né? Sem escolta policial. É com isso que nós estamos lidando aqui agora. Então, meus amigos, o Brasil vai cada vez mais com essa mistura de bandidagem pura e simples com o manto da ideologia, ele vai virando um narco-estado. É isso que nós estamos conseguindo prever que vai acontecer com o Brasil em algum tempo, se nada for feito para impedir. Eu trabalhei com o Tim Lopes na Globo, trabalhei com o filho do Tim Lopes na Globo, eu estava na Globo quando o Tim Lopes primeiro desapareceu, eu me lembro muito bem daquele drama, né? Aquela dúvida, que fim levou, onde está, me lembro bem da tristeza, do terror que foi saber o que fizeram com ele, e acho impressionante que hoje essa mesma emissora, né, trate os traficantes de droga como vítimas da sociedade, né? Eu não sei se eu falei Nayib Bukele, El Salvador, eu vi alguma coisa de Equador, é El Salvador, Benê, que está ali tentando de alguma forma imprimir um combate mais pesado ao tráfico de drogas e à criminalidade, e eu já entrevistei você várias vezes, sempre enriquecedor conversar com você, e você sempre fala disso, né? Você detesta essa história de que o Brasil é um país violento, né? Agora nem milícia chamam mais de milícia, agora é violência armada, porque agora os milicianos não estão mais com o Bolsonaro, agora estão num outro governo, então não tem mais milícia, é violência armada contra empresários, uma coisa desse tipo. E eu queria que você falasse um pouquinho, Benê, desse teu pensamento, que é corretíssimo, né, de que a gente não enfrenta aqui a violência, a gente enfrenta aqui a criminalidade, que não é punida, os criminosos não são punidos, e a criminalidade com impunidade, ela, né, vai se multiplicando e multiplicando e multiplicando, e nós estamos nessa situação que, infelizmente, nos parece que vai piorar. Olha, o que me parece hoje, né, quando eu vejo a situação do Brasil, todas as questões possíveis, né, é que Orwell, quando escreveu 1984, ele não estava escrevendo uma distopia, ele estava escrevendo um manual, né, porque a gente está vendo exatamente tudo acontecer, né? E por que eu estou falando isso? Pela questão do que ele descreve no livro, né, como duplipensar, né, primeira questão, que é aquela capacidade, né, que as pessoas desenvolvem
de terem pensamentos absolutamente antagônicos e não perceber o antagonismo desse pensamento. Eles conseguem conviver com dois pensamentos antagônicos, né? Por que eu estou dizendo isso? A questão aí da demonização da polícia. Então, para a esquerda, de forma geral, a polícia e o policial, né, ele é um opressor, ele é fascista, ele é assassino, ele é preconceituoso, ele é racista, né? Só que essa mesma pessoa, ela defende que apenas a polícia pode ter armas. Não, o cidadão não pode ter armas porque o cidadão tem quem tem que cuidar da segurança dele é o Estado. Bom, mas quem faz isso no Estado? É o policial. Então, ao mesmo tempo, ela demoniza o policial e diz que esse mesmo policial é o único que tem que estar armado para defender a população. Ou seja, não faz o menor sentido. E essas pessoas não conseguem entender que essas duas ideias são excludentes e antagônicas. Outra questão, né, a questão aí da nova língua, né, transformar, né, palavras que têm um determinado sentido num sentido completamente, muitas vezes, oposto ao que ela tinha antes, né? É a tal da ressignificação, meu Deus do céu. Sempre que eu ouço essa palavra, eu já encosto na parede, escondo a carteira, saco minha arma, porque eu sei que alguém vai pagar caro por ela, né? A verdade é essa, né? E o que se fez com a palavra violência foi exatamente isso. A partir do momento que você diz que toda violência é ruim, aquele que usa a violência para o benefício da sociedade, como um policial, por exemplo, ou o cidadão, né, que legalmente armado faz uso dessa arma para se defender de um criminoso, ele é tão culpado pelo problema quanto o criminoso que usa essa mesma capacidade de violência para atacar a sociedade. Então você nivela. Né? Então tá vendo? Ó, todo mundo é culpado. Então o bandido não é culpado sozinho, também tem o policial que também é violento, também tem um cidadão que quer ter uma arma para defender a sua família contra um estuprador que invada a sua casa. E a gente nivela. Né? Por isso que eu combato já há tantos anos o uso da palavra violência como sinônimo de criminalidade. O Brasil não tem um problema de violência, o Brasil tem um problema de criminalidade. E essa criminalidade, na sua quase totalidade, ela tem como combustível o quê? A impunidade. Inclusive aí a tal letalidade policial que esse pessoal tanto grita quando acontece, ela também é fruto do que eles defendem, que é a punição mínima, que é a não punição, que é o do desencarceramento em massa. Olha só, né? A Ana Paula vai ter certeza disso que eu estou falando, né? Olha quando um policial americano prende um homicida, um traficante, um estuprador, né? A alegria desse policial. Porque ele sabe que esse cara vai ser enjaulado, né? Se tudo der certo para ele, em pelo menos 30 anos. Dependendo do estado, prisão perpétua. Dependendo do estado, pena de morte. Vai para injeção letal ou vai para cadeira elétrica. Ou seja, o policial ele se sente realizado cumprindo a sua missão, que é realmente identificar e prender aquele criminoso, porque ele sabe que esse criminoso não volta para as ruas tão cedo, ou, né, provavelmente nem volta mais. E o policial brasileiro? Quando ele prende um criminoso, ele prende uma, prende duas, prende três, prende 10 vezes o mesmo criminoso. Tenho amigos policiais que já passaram por isso. Muitas vezes esse policial que prende esse criminoso, ele está na delegacia ainda, e o bandido já saiu. Ah, não pode falar bandido, né? É o suspeito, né? Não existe bandido no Brasil, só existe suspeito, né? O suspeito sai pela porta da delegacia dando risada da cara dos policiais que estão ali, que vão ficar mais 4, 5, 10 horas para registrar uma ocorrência que ele sabe que não vai resultar em nada, porque não vai resultar em condenação. Enquanto isso não for combatido, e é exatamente a resposta que foi dada no caso do Guarujá, é isso, né? Nós não vamos permitir que isso aconteça. É a resposta correta. Claro, além disso, né, você tem que ter sistema de investigação, sistema de inteligência, né, antever, né, antecipar, né, as questões que vão acontecer e agir, né, antes que aconteçam. Tudo isso é necessário. Mas em determinados momentos a resposta tem que ser dura. Então, o problema ali, como bem falou o Lacombe, não é porque morreram 10 pessoas, ou 11 pessoas, ou 15 pessoas, não importa. É porque foi um governador dito de direita que causou, entre aspas, né, essas mortes. Enquanto isso, na Bahia, né, que é onde a letalidade policial é a maior do país, ninguém fala nada, porque aí não interessa. Porque você vai ter que atacar ali os seus companheiros, os seus
camaradas. Então, enquanto a gente não entender essas coisas, né, a gente vai continuar patinando. E esse tipo de estudo, como o Lacombe mostrou, isso é simplesmente asqueroso. E é uma coisa dificílima de se lutar. Por quê? Porque qualquer coisa que você vai debater em segurança pública, inclusive aí a minha expertise, que é na questão das armas de fogo, o cara vai jogar em cima da sua mesa 10 estudos de universidades, 10 estudos de institutos. Só que a gente sabe que todos os estudos estão contaminados com o viés ideológico. Né? É fácil você comprovar isso. Porém, a imprensa não quer saber. Ela não precisa dessa comprovação. Ela vai e repete. E, infelizmente, a maioria das pessoas são leitoras de manchetes. Ela lê a manchete, sai repetindo, e isso se perpetua como verdade. O Derrite falou há pouco tempo sobre isso. Desde o início do governo Tarcísio Gomes de Freitas, todos os índices de criminalidade em São Paulo caíram, né? Todos, roubos, furtos, tudo. E a manchete de um jornal era aumenta em São Paulo o número de roubos o SUV, de caminhonetes. O número de roubos de automóveis, de carros, de caminhão, tudo caiu. Mas SUV, né, aumentou. Então é isso que eles pensam. É inacreditável. Isso é alguma coisa que eles fazem, né? Eles pegam aqueles dados, pinçam apenas o que interessa, né, e jogam para a imprensa. Então, pô, na semana que saiu esse novo decreto catastrófico sobre armas de fogo no Brasil, tá? Nós tínhamos registrado mais uma diminuição nacional no índice de homicídios. Quais foram as manchetes? Homicídios de transexuais aumentam no Ceará. Mas os homicídios no Brasil diminuíram no país inteiro. Isso não era interessante? Porque eles pensam exatamente o que interessa ideologicamente, jogam nas manchetes, para que as pessoas simplesmente não saibam o que está acontecendo. Isso acontece há 30, 40 anos. Ana, nossa pauta número 1 rendeu quase uma hora de conversa. A gente vai fechar essa pauta, então, número 1 com você. Lacombe, eu pedi para fechar essa pauta porque, mais uma vez, eu vou ser repetitiva. Aqui nesse jornalismo independente, nós exaltamos a coragem, a força dos nossos policiais, dos nossos soldados que saem de casa todos os dias para nos defender, para manter uma sociedade em ordem, e muitos não voltam para casa, eles saem de casa pela manhã sem saber se eles voltam para o seio familiar no final do dia. Então, eu quero fechar essa pauta, Lacombe, com uma homenagem e toda a nossa solidariedade, amor, um fraterno abraço à família do Patrick Reis, né? Infelizmente faleceu nessa operação, e mostrar uma imagem maravilhosa que provavelmente vocês não vão ver em lugar nenhum. A família do Patrick, Lacombe, Consta, Benê, o nosso grande abraço, e a família das forças policiais, o nosso muito obrigado. O Patrick deixou a mulher e um filho de 3 anos de idade. É muito duro, infelizmente muito duro.